dos irmãos em todas as áreas aqui da igreja, né? Amanhã, às 15 horas, nossa intercessão, tá bom? 15 horas, nossa intercessão amanhã. Não, você que faz parte da intercessão, mesmo você que, pastor, eu não faço parte da intercessão, mas amanhã, às 15 horas, você tem esse tempo, eu quero te convidar a vir e fazer parte, tá bom? Da intercessão na igreja aqui. A gente tem um cartaz, né, um banner, com vários pontos principais, são situações que a gente intercede aqui, aquilo que a gente tem pontuado, e nós clamamos, oramos juntos aqui, vários irmãos, toda quinta-feira, às 15 horas. Tem sido realmente um grande diferencial na vida desta igreja. Nada, irmãos, a gente consegue, a gente alcança sem oração. A oração é a chave, né, para uma vida vitoriosa do crente. Oração. Você deve orar e também deve agir. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Puder, acompanhe os textos aí para mim, projete, tá bom? Vocês estão na projeção. Do versículo 38 em diante. Versículo 38. Apesar que eu vou estar falando de toda essa história aqui, tá bom? Mas eu não vou ler todo o texto. Depois você deixa a sua Bíblia aberta, por favor, porque é uma mensagem que a gente chama de mensagem expositiva. A gente vai expondo a palavra de Deus e o Espírito de Deus vai direcionando aquilo que nós vamos, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, ao meu coração e depois ao seu coração, tá bom? Marcos capítulo 5, versículo 38 em diante. Eu quero dar como um tema, né? Vencendo alguns obstáculos para alcançar o milagre. Amém? Vencendo alguns obstáculos para alcançar um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Você crê em milagre? Amém? Você crê? Amém. Daqui a pouco eu vou fazer mais uma pergunta para você. Mas vamos ler o texto bíblico. Está em Marcos 5, versículo 38, diz: Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Fala, não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança, tomou pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Oh, glória! Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós oramos aqui nesta noite. Pedimos, ó Deus, a tua direção. Usa-me, Senhor, como instrumento agora, para falar aos corações que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo, ouvindo esta mensagem, e também aqueles que em algum momento, Senhor, vão ouvir e vão poder, ó Pai, escutar, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Que ela possa penetrar nos corações, ó Deus, transformando, alcançando os corações, ó Pai, através desta palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos? Então você deixa a sua Bíblia aberta aí nesse texto, tá? E acompanhe comigo. Quem quer um milagre aqui nesta noite? Levante a sua mão. Quem quer um milagre? Oh, glória a Deus, né?
Mas qual é o milagre que você quer? Quantos sabem aqui o milagre que você quer? Levante a mão, rapidinho. Esse talvez seja assim a maior dificuldade, né? Nossa. Todos nós cremos no milagre, né? E as pessoas falam, né? E a gente crê. Eu creio. Eu acredito que os irmãos também creem. E vocês que fazem parte desta igreja, principalmente, porque a gente ministra muito isso, o poder de Deus, que Deus tem esse poder de fazer milagre. O nosso Deus continua realizando milagre. Ele é o mesmo, amém? Aleluia. Mas, amados irmãos, eu preciso saber qual é o milagre que eu quero. Eu preciso saber qual é o milagre que eu quero e eu preciso externar isso. Eu preciso colocar diante de Deus esse milagre. Às vezes a gente tem uma postura assim, tímida diante de Deus. Nós temos um Deus poderoso que pode fazer tudo por nós. E às vezes, eu não sei porquê, mas em mim, em você, né, nós, de certa forma, às vezes nós nos intimidamos. Alguma coisa, às vezes nos intimida. Às vezes eu não coloco diante de Deus o que eu quero de forma específica, não é? E tem até uma oração que chama a oração de Jabes, lá no Velho Testamento. A Bíblia diz assim, que Jabes orou, e ele foi específico na sua oração. E ele diz, abençoa-me, Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e o abençoou e o tornou grande. Não só ele, mas toda a sua descendência. Ou seja, a oração de Jabes é uma oração específica. Jabes sabia o que queria. E eu e você, amados irmãos, nós precisamos ser específicos naquilo que eu quero de Deus. São tantos as minhas necessidades, não é, pastor? É verdade. Eu também tenho muitas necessidades. Agora, o milagre, ele é diferente. O milagre é uma ação que só Deus pode realizar, entende? O que é milagre? É aquilo que é impossível a mim, aos olhos dos homens, ou seja, não há ninguém que possa fazer algo, mas só Deus pode intervir. Isso é milagre. É uma ação sobrenatural de Deus sobre uma situação, sobre uma pessoa, sobre uma situação que eu estou vivendo, não é? Eu estou viajando, aí acontece, você vê diante de você, né, uma situação que você diz, meu Deus, só dá tempo para você fazer isso. E depois você vê o livramento de Deus e você diz assim, isso foi um milagre, realmente foi um milagre. Eu lembro que uma vez eu estava viajando e eu tinha um carro, ele estava com 20 mil quilômetros, tinha tirado esse carro zero. E aí eu fui fazer a revisão na cidade de São José do Rio Preto, voltando para casa, devagarinho, eu lembro já de tardezinha, eu, a Lu, o Arthur era pequenininho, vinha brincando atrás, naquela época, né, as crianças ficavam soltas dentro do carro, não tinha tantas leis. E aí nós paramos num posto, tomamos um suco, comemos um salgado, entramos no carro. Irmãos, eu estava andando assim de 70 a 80, sem pressa para chegar em casa. Mas foi escurecendo, e no estado de São Paulo, muito seco no interior, e estava uma época de seca, uma época de muitas queimadas nos canaviais. E de repente, assim, eu enxergava e o tempo começou a formar um tempo de chuva estranho. E de repente eu vi um pouco de fumaça na pista. E aquilo foi ficando perto, mas eu vi os carros passando, né, pista única. E os carros entrando e de repente, quando eu vi, eu já estava dentro da fumaça. Mas quando eu entrei na fumaça, não sei se você sabe disso, mas a fumaça, ela não deixa você ver nada, irmãos. Ela vem em cima do para-brisa do carro e tudo fica branco de repente. E você entra em desespero. É diferente de uma neblina, ela te dá um alcance aí de uns 10, 15 metros, 20 metros.
mas a fumaça não. E quando eu entrei nessa fumaça, como estava chuviscando e estava tendo fogo numa pastagem, aquela fumaça ela deitou em cima da pista e ela tomou a pista. E quando eu vi, irmãos, eu não atentei que eu poderia ter freado o carro, dado a seta, encostado o carro, né? Não ter entrado naquela fumaça. Mas eu pensei, puxa, o pessoal está passando, eu também vou passar. E quando eu entrei, eu só senti a pancada no meu carro, num carro da frente. E aí eu senti outra pancada no meu carro. Foi a única coisa que eu vi. Eu sei que o cara de trás, ele entrou no fundo do meu carro a média de uns 120 por hora. Era um carro sedã, foi uma das coisas que Deus assim também usou para nos proteger. Mas o carro era um Fox sedã, o pneu... o step, ele no fundo do carro, né, ele virou ao contrário, ele travou na ferragem e aquele carro ficou ali dentro. Meu filho caiu assim no banco do carro, só deu tempo para eu puxar ele pela camiseta, jogar no meu colo, empurrar a porta. A Lu bateu a perna dela na frente, amassou a porta, o nosso carro amassou porque chocou, bateu no outro. E eu saí para um lado chovendo, sem ver nada, puxei a Lu também, joguei para um lado da pista e saí para o outro lado, já preocupado, porque eu ouvia os gritos e as pancadas, e aquilo foi me dando um desespero tão grande. E eu lembro quando eu saí da fumaça, eu vi a cerca, passei por baixo da cerca com o Arthur, e deixei a Lu sentada, porque ela estava com a perna machucada. E eu corri até sair daquela fumaça. Quando eu saí da fumaça, eu comecei a parar os caminhões que vinham. Porque eu lembro que eu tinha ultrapassado vários caminhões ali, uma estrada de aqueles tremiões, aqueles caminhão grande. Eu falei, meu Deus, se entrar um caminhão aqui, vai matar todo mundo mesmo. Mas eu não sabia o que tinha acontecido. Eu só sabia que eu tinha batido, alguém tinha batido em mim. Aí a chuva veio e aquela fumaça foi se dissipando. E quando nós vimos, havia 7 carros engavetados. 7 carros. E eu, olhando aquela cena, e meu carro deu PT, perca total. E apenas o joelho da Lu se machucou. Não precisou nem ficar no hospital para fazer nada. Só tomou a medicação. Nós chegamos em casa, isso era tipo assim, 6 horas da tarde, nós chegamos em casa mais de 1h da manhã. Os irmãos ficaram desesperados, a igreja, né? E aí foram buscar a gente. Foi um desespero tão grande para todo mundo que estava assim, né, em nossa volta, os irmãos amavam muito a gente ali. Mas ali eu olhei para minha esposa, olhava para Arthur e falava assim, nós fomos guardados por Deus de forma milagrosa. Irmãos, Deus é maravilhoso. Então Deus, Ele faz coisas que a gente não pode fazer. O que é um milagre? É o médico dizer, olha, você está com um câncer e não tem cura. Aí o médico às vezes diz assim, você tem fé? Você tem fé? Aí você tem que dizer, eu tenho, pastor. Eu tenho, doutor. Né? E você tem que declarar, eu creio que Deus vai me curar. Então, isso é milagre. É Deus realizando algo que o homem não pode fazer. Então, Deus quer realizar milagres. Amém? E Deus continua realizando milagres. Eu já vi vários milagres acontecendo. Já vi milagres, curas, restauração, muitos milagres. Já vi perna crescer, irmãos com deficiência na sua perna. E já vi um homem orando e a perna daquela pessoa crescendo na minha frente. Então eu creio nessa ação de Deus. Creio nessa ação de Deus. E esse texto, ele é maravilhoso porque ele revela algumas coisas que a gente precisa entender. Por exemplo, um milagre, irmãos, ele é fruto de passos. Entenda isso. Observe na Bíblia que você vai ver isso. Que os milagres de Jesus, todos eles envolvem uma ação de Deus, uma ação de Jesus, né? E envolve também uma ação daquela pessoa diante daquele cenário. Ou seja, você vai ver alguém agindo, respondendo,
E aqui, nesse texto, não é diferente. Então eu preciso entender que milagres é fruto de passos. Quando eu entendo isso, isso me tira dessa posição de conforto, não é? Isso me tira dessa posição, eu preciso de um milagre. Só Deus para fazer um milagre. Eu fico na minha casa, eu não oro, eu não leio a palavra, eu não busco, entendeu? Eu não chamo alguém para entrar nessa guerra comigo, entende? Você não tem nenhuma disposição, você simplesmente entrega para Deus. Mas, amados irmãos, Deus espera de mim, de você, uma ação. Observe esse homem, a Bíblia está falando da ressurreição da filha de quem? De Jairo. Amém? Quem era Jairo? Quem era? Olha o que a Bíblia diz. Versículo 22, Marcos 5, versículo 22, pode projetar para mim. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Quem que ele era? Um dos príncipes, dirigentes da sinagoga. O que eu entendo aqui, irmãos? Que Jairo era um homem importante. Ele era um príncipe da sinagoga. O que estava acontecendo? Onde era a sinagoga? Era o lugar onde Jesus ia ali pregar. Jesus era expulso da sinagoga. As pessoas não queriam Jesus na sinagoga. E Jairo fazia parte de um grupo de pessoas que odiavam Jesus. Mas Jairo não é qualquer pessoa. Eu quando olho para Jairo, eu vejo que Jairo ele era um dos dirigentes da sinagoga. Eu vejo que Jairo era aquela pessoa que conhecia a palavra, mas não ou seja, ele conhecia a palavra, mas ele não buscava aquilo que a palavra ensinava. É como aquela pessoa que diz, eu creio no milagre, mas ele nunca busca o milagre, entende? Ele sabia do Deus poderoso, ele sabia que Deus era poderoso, ele era como uma pessoa que crê no evangelho de forma tradicional, mas que ele diz, eu creio no milagre, mas quando ele precisa viver este milagre, ele não faz nada para que esse milagre aconteça. E isso revela no nosso coração incredulidade. Isso revela que há uma raiz de incredulidade. Eu jogo toda a responsabilidade para Deus. E o primeiro obstáculo que Jairo vence é o obstáculo da posição. Ele é uma pessoa renomada. Irmãos, ele não é qualquer pessoa. Mas agora o problema, o drama, não era com os outros. O problema agora era na sua casa. A Bíblia diz que a sua filha estava à morte. Ela não tinha morrido ainda, presta atenção. Ela estava à morte. E aí, irmãos, o que Jairo faz? Jairo vai aonde? Atrás de Jesus. Aquela pessoa que os amigos, que as pessoas do hall dele de relacionamento, ou seja, da posição dele, da sinagoga, odiava. Aí Jairo se vê assim, puxa, as pessoas estão falando que Jesus realiza milagres, ele cura cego, ele faz aleijado andar. E agora, irmãos, eu estou com um problema na minha casa. Meus queridos, há um problema na minha casa. A minha única filha, ela está à morte, ela vai morrer. O que eu faço agora? Alguém deve ter falado, Jairo, olha, Jesus está aí, olha a multidão andando com ele. Eu já vi as pessoas serem curadas, restauradas. Vai, Jairo, sai dessa posição que você está. E Jairo, irmãos, ele sai dessa posição. Ele sai da sua casa. Presta atenção. E ele vai para o meio de quem? Quem que estava com Jesus? Da multidão. Jairo vence o segundo obstáculo, o obstáculo da multidão. A Bíblia diz que havia uma multidão em volta de Jesus. E ele vai ali, ele rompe com este obstáculo. Ele rompe com o obstáculo também da incredulidade, da própria religião. Esse homem agora está realizando milagres. Esse homem está declarando que é Deus. Isso é uma blasfêmia. E ele rompe com esse obstáculo da incredulidade.
E ele também, irmãos, toma uma atitude linda. A Bíblia vai dizer aqui, olha, presta atenção. No versículo 23, e diz, ele lhe implorou, ele se prostrou diante de Jesus. E ele diz, a minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e reviva. Jairo tinha uma percepção espiritual tremenda. E agora, irmãos, ele diz, Jesus, não importa a minha posição. Ele está dizendo em outras palavras, eu sei que eu sou um homem que sou líder da sinagoga, mas eu quero te dizer, eu creio que tu és Senhor. E porque, irmãos, quando ele prostra, ele é um sinal de adoração a Jesus. Ele só se prostrava diante de Deus, o judeu só se prostrava diante de Deus. E ele se prostra diante de Jesus. Ele reconhece que Jesus era o Senhor. E aí, amados irmãos, ele começa a quebrar obstáculos na sua vida para conquistar o seu milagre. Olha que coisa linda, amados. E a Bíblia diz que uma grande multidão o seguia, o comprimia. Mas no meio desse trajeto, né, ele chega para Jesus, e Jesus atende o pedido daquele homem. E naquela caminhada, Jesus diz, vamos, Jairo, vamos para a sua casa. Eu vou lá na sua casa, vem comigo. Não é? E Jairo começa a andar e Jesus vai, é Jesus que vai com Jairo. Porque Jairo diz, é na minha casa, minha filha está morrendo. E Jesus começa a andar com Jairo em direção à casa de Jairo. Mas nesse trajeto, irmãos, presta atenção. Meus queridos, aqui é uma cena que está revelando uma pessoa, um pai, que está com uma filha morrendo. Você já viu algum pai com uma filha morrendo calmo? Não. Não existe isso, irmãos. Qualquer um de nós que tem um ente querido, principalmente um filho que está morrendo, você fica desesperado, você vai fazer qualquer coisa o mais rápido possível para prestar socorro, para salvar o seu filho. E ele está ali, caminhando, e ele vai caminhando, eu acredito que ele vai caminhando, e os discípulos cercando Jesus, e liberando o caminho, era uma multidão que cercava Jesus. Mas, no meio dessa caminhada, aparece aí a mulher do fluxo de sangue. Você vai observar no texto que aquela mulher que você conhece, que sofria de um fluxo de sangue, há 12 anos ela padecia, sofria. A Bíblia diz que aquela mulher, ela aparece. Ou seja, irmãos, presta atenção, olha que coisa linda. Jesus está indo realizar um milagre na casa de Jairo, e essa mulher, ela se aproveita desse momento e aí acontece um outro milagre. A gente pode gerar milagres na vida das pessoas. Você já imaginou isso? Que às vezes você pode estar caminhando para o seu milagre e na sua caminhada, pessoas serão curadas, restauradas, porque elas estão vendo em você uma caminhada com Jesus, levando Jesus para a sua casa. Jairo estava levando Jesus para a sua casa. Aleluia, amados irmãos. Jairo estava caminhando com aquele que ia trazer esperança, que dava esperança a quem não tinha. Jesus era aquele que trazia novos começos para a vida das pessoas. Jesus era aquele que estava mudando o cenário daquela região. Pessoas leprosas, pessoas cegas, coxos andando, pessoas cegas enxergando. Jesus estava causando um verdadeiro alvoroço. E agora aparece aquela mulher, e ela vem por meio da multidão, e ela estava muito debilitada, e ela diz no seu coração, o que ela diz? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, né? Tem até um cântico lindo, né? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E aí ela entra, e quando ela toca no manto de Jesus, Jesus para. Eu acredito que Jairo diz, mestre, o que está acontecendo? Minha filha está morrendo, por favor. Já se colocou nessa situação aí? Você vai chamar um médico para atender alguém lá da sua casa que está morrendo. No meio do caminho alguém, doutor, por favor, doutor, me atende aqui porque eu não estou passando bem. Você diz, não, doutor, atende esse homem outro dia. Agora o senhor está indo para a minha casa.
Minha filha está morrendo. E você não vê Jairo fazer isso. E Jesus para. Aí Pedro diz assim, Jesus diz, alguém me tocou. E Pedro diz, Senhor, tanta gente te cercando. Olha a multidão que está andando atrás de ti. E o Senhor está dizendo, alguém te tocou. É interessante, irmãos, que essa mulher também, ela toca em Jesus. E a Bíblia diz que o sangue estancou. Presta atenção, irmãos. O sangue estancou. E ela estava, talvez porque ela estava muito debilitada, ela teve essa atitude, por exemplo, de ficar quieta. Ela não se revelou no primeiro momento, ela ficou quieta. Mas Jesus, eu quero saber, alguém me tocou. O que Jesus está dizendo? Alguém foi abençoado aqui, mas não falou nada. Alguém recebeu a cura aqui, mas não testemunhou. Alguém recebeu a cura aqui, mas olha, alguém de mim saiu virtude. Alguém foi tocado. Alguém recebeu unção aqui agora. Alguém recebeu poder. E eu quero saber quem é essa pessoa que disse apenas no seu coração, se eu tocar nas vestes deles, eu serei curada. E Jesus chega para ela e vai lá, insiste. Jesus para e ela de forma trêmula. E é interessante porque se essa mulher, ela apenas vai embora, ela só tinha recebido a cura. Porque o sangue já havia estancado. Mas Jesus diz, vai, filha, vem cá. A tua fé te salvou. Jesus não apenas dá a cura a ela, mas Jesus dá a ela a salvação. Jesus salva ela, restaura a vida dela. E aí, irmãos, presta atenção. Aí Jesus, no meio disso tudo, você imagina Jairo. E Jairo está ali, dizendo, oh meu Deus do céu. Ai, Senhor. Aí chega alguém da casa de Jairo. De Jairo, olha, não incomode mais o mestre, porque tua filha morreu. Meu Deus, tua filha morreu. Aí Jairo, irmãos, ele vence, principalmente o obstáculo do tempo. Aí o tempo, aqui, né? E Jesus percebe esse momento. É incrível, porque comece a ler esse texto, você vai ver tantas coisas, quantas coisas Deus nos ensina a respeito desse milagre. E há uma percepção de Jesus muito grande, porque Jesus, ele percebe na hora. Eu acredito que ele olha para Jairo, e Jairo deve ter recebido aquela notícia. E Jesus olha para Jairo, mas Jesus não deixa nem Jairo reagir, nem falar nada. Talvez Jairo ficou mudo, paralisado. Aí Jesus diz assim, Jairo, calma. A tua filha não morreu, ela apenas dorme. O que Jesus está falando? Presta atenção. Jesus está dizendo assim, eu sou Deus. O tempo está nas minhas mãos. O Kairos, o tempo de Deus, é o meu tempo, é no meu tempo. Eu faço no meu tempo. Não se preocupe, Jairo. Ela não morreu, ela apenas dorme. E aí Jairo, irmãos, creu. Jairo ele ficou totalmente dependente de Jesus. Ele continua andando para sua casa. E ele vence esse obstáculo, o obstáculo do tempo. Ele creu que Jesus estava caminhando, andando, mesmo recebendo uma notícia que a sua filha havia morrido. Ele estava crendo que algo novo ia acontecer na sua casa. Que Jesus estava caminhando para a sua casa e Jesus tinha poder para realizar o milagre da ressurreição da sua filha. Aleluia! Aleluia, porque, irmãos, o tempo, ele é de Deus. Você precisa crer. Você precisa crer. Ele também rompeu com o obstáculo da má notícia. Ele não se dobrou diante daquela má notícia. Não é verdade? Acabou. Não acabou. Para Deus, não acaba, irmãos. Deus pode realizar milagres. Deus pode mudar situações que para você é impossível. Deus pode. Jesus está dizendo para Jairo, calma, o tempo é meu.
Eu estou caminhando para lá. Estou indo para lá. E aí, irmãos, nós chegamos aqui no versículo 35. Quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas, da casa de Jairo, e disseram: sua filha morreu. No versículo 36, ele diz: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Versículo 37, ele diz: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Aqui também foi outro momento que Jairo venceu. Ele venceu o obstáculo emocional. Irmãos, não existe pior ambiente do que de velório. Não existe. O ambiente de velório é terrível, não é? Irmãos, eu já passei por cada situação em ambiente de velório que dá para me escrever um livro, as situações que eu já vi em velório, E algumas, elas são terríveis, desanimadoras. As pessoas chorando, gente caindo ali, às vezes, desmaiando. As pessoas desesperadas, gente sem Deus. Gente sem Deus, quando morre alguém da sua família, ele se desespera, porque ele não tem esperança. Já fui fazer velório em vários lugares difíceis. Buscar corpo, por exemplo, em pontos lugares como algumas favelas, onde só entrava ali gente que morava naquela região. E eu já entrei ali com familiar para fazer velório de pessoas assim, em situações difíceis, que morreram em situações difíceis. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um velório de um rapaz, eu fui com a minha ovelha, pessoa muito querida, e aquele lugar é muito opresso. E aquelas pessoas todas, uma multidão de gente, mas a casa era muito apertada, e o caixão estava assim, e eu fiquei na cabeceira do caixão para trazer uma palavra. Quando as pessoas anunciaram: o pastor vai trazer uma palavra aqui à família, eu já conhecia um pouco a família. Mas eu não conhecia as pessoas que estavam ali. Eu viajei mais ou menos uns 100 quilômetros para fazer aquele velório, numa região difícil, uma região onde o crime predomina. E eu lembro naquela casa, quando eu comecei a orar, irmãos, eu senti o peso daquele ambiente. Parece assim que o inferno baixou ali. Parece não, baixou todo ali. E eu falei: meu Deus, me ajuda. Estava eu, a irmã e outra irmã. O resto das pessoas eu não conhecia ninguém, eu não sabia ali quem eram aquelas pessoas. Sei que as pessoas também me olhavam meio torto e Deus começou a colocar uma palavra na minha boca de salvação e eu comecei a pregar o evangelho na cabeceira daquele caixão. De repente, uma pessoa que estava perto do caixão ficou endemoniada. Meu Deus, e ela começou, uma mulher alta, forte, ela começou a olhar para mim. E ela começou a falar com uma voz grossa, espumar pela boca. E de repente ela empurrou o caixão assim, e foi me colocando no canto da parede com o caixão. Falei: Jesus, me dá livramento. E dali mesmo eu repreendi, ela caiu para trás assim. E aí a irmã que estava comigo, uma guerreira, uma pessoa de oração, sabe aquelas irmãs que enfrenta demônio mesmo. Eu falei: irmã, vai lá, porque eu não posso parar de pregar não. O que ele quer é que eu pare de pregar aqui agora, porque as pessoas vão aceitar Jesus nesse velório. Eu lembro que aquela irmã foi lá, com outra irmã, orou, expulsou aquele demônio, levou ela para uma outra sala, e eu continuei pregando o evangelho. Quando eu fiz um apelo, irmão, várias pessoas aceitaram Jesus. Eu saí daquele velório, eu fiquei horas atendendo pessoas, chorando, que aceitaram, entregaram a sua vida para Jesus. O diabo, ele quer interromper, ele quer atrapalhar a ação de Deus, principalmente nesses momentos. Mas veja bem que ali ele chega, quando Jesus chega naquele lugar, as pessoas estavam o quê? O que a Bíblia diz? Chorando, lamentando. O que a gente faz num velório? A gente chora e lamenta.
mas elas estavam também zombando. Observe o texto. A Bíblia diz assim que, não fazendo o caso que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, não somente creia. E aí ele vai até a casa. Quando ele chega lá, olha, a Bíblia diz, versículo 40, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Ou seja, essas pessoas não podem ficar, porque elas são incrédulas. Jesus escolhe pessoas que realmente cria, que estava com ele, que entendia aquele momento. Ele não deixa todo mundo entrar. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. E aqui eu aprendo uma lição: ande com pessoas que creiam no milagre. Os incrédulos, Jesus não deixou entrar. Eles ficaram lá fora. E eles estavam zombando. Chegou tarde demais. Riram, deram risada, mas Jairo, você perdeu o seu tempo. O amigo, puxa, ele chegou tarde, né? E Jesus chega ali com a calma, bota todo mundo, diz: gente, saia daqui, por favor. Chega aqui só a família, não é? Venha cá, vocês da família, e vocês, por favor, dá licença, porque eu quero que fiquem aqui comigo esses homens, meus discípulos. Esses três aqui, são os três da minha intimidade. E entre aqui, que eu tenho algo para fazer. Algo sobrenatural. E ali, irmãos, ele entrou no quarto onde se encontrava a criança, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi. Que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Ela começou a andar e ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante e anda. E interessante, né? Jesus disse assim: dê alguma coisa a ela para comer. A menina levantou com fome, né? Que coisa, acho que ela ficou muito tempo ali, né? Porque Jesus disse: ela não está morta, ela apenas está dormindo. Tão somente, o que ele disse para ele? Tão somente creia que eu vou fazer. Presta atenção, tão somente creia. Levante e ande. Jesus faz um milagre. Levanta aquela menina, ressuscita a filha de Jairo. Jesus não apenas cura a mulher que sofria de 12 anos, como ele caminha para a casa de Jairo para levar um milagre para aquela casa. Mas quem foi o agente do milagre? Jairo. Quem foi aquele que buscou o milagre? Jairo. Quem foi aquele que perseverou no milagre? Jairo. Quem foi aquele que recebeu a notícia que a sua filha estava morta, mas Jesus disse: tão somente creia, e ele creu e continuou andando com Jesus em direção à sua casa? Jairo. Quem foi aquele que, quando chegou, as pessoas estavam zombando, rindo, e ele chegou na sua casa, as pessoas estavam chorando, lamentando a morte da sua filha, mas ele não tutibiou, né? Como é que ele diz que as pessoas falam aqui? Como é que as pessoas falam aqui? Ele não vacilou na sua fé. Ele não deixou ser levado por aquele momento. Ele entra na casa com Jesus. É tão tremendo que Jesus chama ele, pega sua esposa, sua família, e entra aqui, porque eu vou fazer algo para que você veja o poder que há através da minha vida. E Jesus leva o milagre para a vida daquele homem, para a sua casa, e devolve àquela casa a alegria da vida, amados irmãos. Eu quero te perguntar nesta noite, meus irmãos, vocês todos levantaram as mãos aqui, você que está em casa, qual é o milagre que você está precisando de Deus? E a pergunta que eu faço também para você pensar é: o que você tem feito para alcançar esse milagre? Entende? Ontem, assim, a gente
A Lu, né, está num processo ainda de recuperação. Muitas pessoas não sabem, a gente acabou não falando aqui na igreja, só alguns irmãos que sabem do que a Lu passou nesse último mês, né? Mais uma dificuldade minha esposa está vencendo. A gente indo para a célula, uma garrafa de chá virou em cima do pé dela, irmão, e queimou o pé da minha esposa. Você imagina. Meu Deus, desespero meu na hora, quando eu meti a mão para pegar a garrafa de chá no carro, eu senti minha mão entrar no pé dela assim. Meu Deus, eu falei, meu pai do céu, desci do carro desesperado, à casa da irmã Neide, aí já pegou uma bacia de água, demos o socorro para ela, mas no mesmo dia a bolha já estava desse tamanho, aquela bolha ficou enorme no pezinho dela. E aí, irmãos, vem outra luta, né? A gente estava lutando para fechar a cirurgia. Ela já, graças a Deus, finalizando aí o fechamento da onde tirou a safena. Aí vem no mesma perna, agora queimou o pé e ela ficou sem poder colocar sapato para fazer nada. E o pé para cima, noite e dia, um pé doendo, queimadura mesmo, queimou muito, ficou assim, a pele, no outro dia a bolha, assim, ficou uns dias com aquela bolha grande, levei no médico, o médico falou, não pode furar, e aquela bolha permaneceu ali durante o dia, a gente passando uma pomada e tal. E fomos no médico, e indo para o médico, volta para o médico e tal, e essa bolha crescendo, crescendo, foi uma noite assim, ela desapareceu, amanheceu murcha. Amanheceu murcha. Desde então, assim, a gente tem, sabe, eu não sabia assim até ontem o que é dormir uma noite inteira. Há mais de 30 dias sem a gente dormir em casa direito. Ontem eu estava assim, já essa palavra no meu coração, cheguei aqui, rabisquei a palavra, né? Falei para a Beth, já tem uma administração aqui para quarta-feira. E quando Deus coloca uma palavra no nosso coração assim, a gente é desafiado, né? Interessante, hoje assim foi por uma razão muito simples que ela não veio, mas Deus está fazendo, né? Ontem à noite, cheguei em casa e eu com essa palavra no meu coração, antes de dormir, eu estava orando e Deus falou assim, ué, você vai falar de milagre, mas sua esposa, né? Você sabe que o diabo, ele fica assim, né, irmão, acusando. Mas ao mesmo tempo eu senti aquilo do Espírito, não era nem... O diabo já fez isso comigo várias vezes, mas eu senti que era o Espírito Santo falando, ore por ela. Irmãos, eu orei por ela, muito tremendo assim. Cheguei, coloquei a mão sobre ela, comecei a profetizar uma noite de sono para nós dois. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, minha esposa, toda dor. Irmão, sabe o que é você tomar Paco, tomar um comprimido, pregabalina, tudo que dá remédio para dor, desespero, e a dor não vai embora. E eu falava, meu Deus do céu, e a Lu chorava assim durante horas. E eu não sabia o que fazer. E a gente, vamos para o PA, não, ela não quer ir para o médico, porque chegava lá, tinha que aplicar a injeção na veia, aí outro problema, né? Mais remédio, já está tomando um monte de medicação, vai num médico, outro médico dá um remédio, o médico passa outro. Vocês têm uma ideia, eu usei 3 tipos de pomada, ela estava tomando mais ou menos aí uns 4, 5 comprimidos para dor. Meu Deus do céu, eu falei, Lu, em nome de Jesus, você vai dormir agora, porque Deus vai colocar a mão sobre você. Irmãos, a Lu hoje acordou, isso era assim umas 10h20 mais ou menos. Eu tirei a mão dela assim, virei para o lado, isso foi assim, questão de 1 minuto, eu escutei a Luciana já dormindo. Ela dormiu até 7 horas da manhã sem acordar. E quando eu olhei para o seu pé, o curativo estava solto em cima da cama. Quando eu cheguei no pé dela assim, eu vi a ferida quase toda seca, assim, irmão, completamente seca. Eu falei, amor, Deus restaurou essa ferida. Glória a Deus. Vocês precisam ver, assim, hoje, ela passou o dia inteiro. Ontem ela passou um dia inteiro, já estava nesse processo de oração, sem tomar não tomou nenhum dipirona. Eu falei, glória a Deus, amor. Hoje ela ficou em casa muito chateada, porque ela queria vir para o culto hoje. Mas eu acredito que domingo minha esposa vai estar de volta ao culto. Deus está restaurando a saúde dela.
né? Esse é um tempo, irmãos, ela vai dar muito testemunho. Nós temos tido muita experiência com Deus no meio da dor. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. Eu ouvi de um médico, agora já, né? Depois que passa todo o drama, as pessoas começam a falar para a gente, né? E aí o médico falou, não é? E uma pessoa muito querida da gente, cuidou da gente, falou que o médico disse: é por um milagre que a perna dela não foi amputada quando ela teve a infecção na perna. Foi por um milagre, porque nem ele mesmo acreditou que ela não ia passar por esse momento difícil de amputação da sua perna. E eu ouvi aquilo, eu falei assim, meu Deus, como Deus agiu, né? Deus está restaurando a circulação da perna dela, Deus está restaurando a força dela, Deus está devolvendo os movimentos para ela que ela perdeu de um lado, ficou com dificuldades naquela perna onde tirou essa fenda. Então, assim, eu tenho visto Deus agindo de forma maravilhosa. Eu creio, irmãos, no milagre de Deus. Deus está cuidando da minha família, da minha esposa. Então, o que eu preciso fazer? Orar, batalhar, guerrear. Nós estamos guerreando, ela guerreia dia e noite. No dia que eu chego lá, ela está em pranto, chorando, clamando, pedindo a Deus misericórdia. E é isso mesmo que a gente tem que fazer. O milagre não vem de graça, irmão. A gente hoje vê as igrejas, né? A gente quer encher a igreja, só fazer propaganda de cura e milagre aí, né? Mas as pessoas querem a cura, mas não querem perseverar pelo seu milagre. E o milagre é fruto de ação, fruto de passos. Amém? Deus, eu não estou aqui desprezando a soberania de Deus, que Deus não pode realizar o milagre que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Não é isso. Mas Deus vê a disposição do coração, do seu coração, do meu coração, em favor daquilo que eu necessito. Se eu estou precisando de algo, é interessante, se você está precisando, por exemplo, de mais dinheiro, o que é que você faz? Você vai procurar um meio de ganhar esse dinheiro, não? Sim ou não? Não é? Dobrar a sua hora extra, trabalhar mais, se esforçar mais. A mesma coisa é a vida espiritual. Se eu quero mais de Deus, eu preciso me dedicar mais a Deus. Se eu quero crescer na presença de Deus, eu preciso crescer mais. As irmãs cantando aqui no louvor. Não tem como crescer no louvor se você não se dedicar à música. Não tem como você que é músico aprender novas notas se você não vir para cá gastar tempo, pegar o violão na sua casa e ficar horas e horas tocando e aprender. É assim. Se não tem como você aprender um instrumento se você não vier e pegar um professor, treinar e se dedicar. Não tem como, irmãos, nada assim é fácil. Tudo é uma busca. Pastor, eu estou lutando por isso, por aquilo. Busque, lute, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Você quer ser melhor, se você quer um milagre. Eu quero orar pela sua vida, amém? Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Não sei qual é, assim, né, a situação, mas eu gostaria, né, que você, a partir de hoje, tomasse uma decisão. Eu quero, pastor, eu quero, estou precisando de Deus mude a minha vida. Deus faça um milagre no meu casamento. Deus faça um milagre na minha família. Deus faça um milagre na vida dos meus filhos. Busque a Deus, busque. 2 Crônicas 7,14, nós lemos lá, não é? Se eu buscar o Senhor, não é? De todo o meu coração, me humilhar. O Senhor diz que Ele ouvirá dos céus. Amém? Ele ouvirá aquele que busca, que se humilha. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar de todo o seu coração. Não é verdade? Eu virei e sararei a sua terra. Aleluia, Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela vida desses irmãos. Abençoe a vida deles. Receberam a palavra nesta noite. Aqueles que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Aqueles, ó Deus, que em algum momento vão ouvir esta palavra, estão precisando de um milagre. Que eles saiam da zona de conforto. Que eles busquem o Senhor do milagre, o Deus do milagre.
o Deus que pode ressuscitar mortos, o Deus que pode realizar curas, o Deus que pode restaurar casamentos que estão falidos, que estão desistidos. Deus, Tu és Senhor, meu Deus, meu Pai. Realiza, Deus, um milagre na vida deste irmão, meu Pai, na vida desta irmã. Senhor, ó Deus, aleluia. Glórias ao Teu nome, meu Pai. Ó Deus, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Ah, Deus, assim como um dia, Senhor, essa mesma palavra o Senhor tinha colocado no meu coração, eu estava ministrando nesse texto. Lembro como hoje, papai, aquela mulher com manchas no seu corpo. Ela só usava roupa de mangas compridas. Ela tinha vergonha. E naquele dia ela saiu do seu lugar e veio à frente, Senhor. E ela tomou uma decisão de crer no milagre. Eu lembro, Deus, que aquela mulher, quando chegou em sua casa, ela foi surpreendida. Quando ela tirou a sua roupa, Senhor, a sua blusa. Ó Deus, os seus braços já não havia mais mancha. O Senhor restaurou a vida daquela mulher. O Senhor devolveu a ela a alegria, Senhor. O Senhor restaurou, curou ela daquela doença que ela lutava há muitos anos e não havia cura, Senhor, para aquela doença. Ó Deus, quanto ela gastou com os médicos, mas o Senhor realizou um milagre. Mas naquele dia ela entendeu que o milagre, Senhor, é fruto de uma decisão que eu tomo no meu coração, de chegar diante de Ti, Senhor, de me expor diante da multidão, de me prostrar, assim como Jairo fez, de crer, mesmo dizendo, a sua filha já morreu, alguém anunciando para ele, desista, ele não desistiu. Obrigado, Senhor. Trabalhe na vida dos irmãos. Senhor, aqueles que precisam do milagre na sua casa, na sua família. Senhor, toma a minha vida agora, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor, ó Pai, para que haja cura na vida das pessoas, nas casas, nas famílias. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Toca, Senhor, com o Teu poder. Aleluia, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Levante as suas mãos para o céu. Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus. Fala assim, eu tomo posse do meu milagre, da minha cura, pelos méritos de Jesus. Eu creio, Senhor, no poder que há no nome de Jesus. Por isso, eu não vou desistir do meu milagre, da minha bênção, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Aleluia! Aplauda o Senhor! Oh, glória! Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, que está próximo a você. Deseje para ele uma semana abençoada, o restante de semana. Final de semana, lembre, domingo de manhã, culto domingo à noite, 19 horas. Esperamos todos vocês aqui para celebrarmos a esse Deus de poder. Amém.